Quero saber qual o problema que a galera tem, mesmo sendo rival, porra, de aceitar que o ano dos caras, apesar do que aconteceu no jogo de ontem, que eu também quero abordar sobre esse assunto aqui, é tudo que aconteceu no jogo de ontem, que foi um jogaço, e desde já vou parabenizar vocês, Maligno, os curupirinha do pé pra trás, parabéns pelo jogo de ontem, foi um jogaço de bola, sequei muita coisa, fiquei feliz, o quê? Com o vice de vocês, fiquei, filho. Mas coparam tudo que podia copar, ou seja, quase tudo, né? Na verdade, quase tudo que vocês podiam, vocês coparam. Eu vou, agora joga aí, editor, joga aí que eu já quero começar com esse problema aqui de ontem. É, filho, eu sei que vocês Maligno, curupira do pé pra trás, não todos, né? Mas uma parte possivelmente ficou bem chateadinha com o que aconteceu no jogo de ontem. Olha só, o jogo de ontem tiveram várias nuances, né? Tiveram várias nuances, a gente viu de tudo naquele jogo de ontem, inclusive aqui, a volta do queixo de Faraó, que em 2, 3 petelecos o cara já fez um salteiro, etapa de primeiro, entendeu? É, filho, só que tem que é o seguinte, é um jogo de mundial, por mais que os caras, né, estivessem assim, de certa forma, como é que eu vou dizer? Tranquilo, sensação de dever cumprido. O que vocês queriam mais ganhar nesse tempo? Não tinha mais nada pra ganhar, filho. Vocês ganharam, começou o iFood passando aí. Hora dessa, chuva dessa, eu pedindo, o quê? Lanche? Deixa eu falar uma coisa com vocês. É o quê? Por mais que vocês estivessem já tranquilos, né? Pô, já dever cumprido em 2025. Já chega, né? Já tá bom, vamos virar página pra 2026, já chega, Mais do que vocês já me fizeram sofrer aqui, pelo amor de Jeová, aqui. Pô, em cima de nós mesmo, lá no início do ano, lá antes teve os patrulho canino, né? Antes teve os patrulho canino lá na Supercopa, depois teve quem? A gente, no Campeonato Carioca, que foi 2 jogos aí que foram empates, né? Mas vocês tinham aí a vantagem. Foi isso mesmo, tem tanto tempo que eu nem sei, cara. Eu sofri lá, sofri no meio do ano e sofri no final do ano. Não parei de sofrer, ainda tem aí mais um problema pra resolver no domingo que vem, mas esse é outro assunto, é outro vídeo. Aqui, meu irmão, mas o jogo de ontem foi o seguinte, eu acho que, de certa forma, o Flamengo, não no início do jogo, mas no decorrer do jogo, foi ficando cada vez mais à vontade, né? Pro meu desespero, inclusive. E os carinha lá não vieram cheios de reserva, não, entendeu? Dembélé entrou com amarra, filho, mas amarra. O que é o maior jogador do mundo? Entrou lá no finalzinho. Você que entrou pra perder o pênalti, perder 2 gols, né? Chutou lá na estratosfera. Os 3 chutes dele, um foi pra não sei onde, outro foi pra não sei onde, e outro foi lá no outro planeta, né? Ele era o melhor do planeta, Aí ele ficou com inveja do planeta e chutou a bola lá no outro planeta, lá no pênalti, entendeu? Inclusive dando ali um alívio pra vocês, né? Que vocês viram a esperança de novo bater na porta pro meu desespero. Mas aqui, falando do jogo em si, meu irmão, um jogaço de bola, um jogaço. Eu sei que tem muita piada da galera, entendeu? Que foi lá, joguei de igual pra igual lá com os bairros de Munique Eva lá, que teve. Mas, meu irmão, o jogo de ontem, diferente do jogo que eu vi dos Patrulho Canino com o PSG, que ganharam deles, e eu aqui não tô tirando mérito do Botafoguense, não, tem que comemorar qualquer tipo de vitória, 6-0, eu comemoro qualquer uma, cara, entendeu? Só aquela que é muito roubada, descarada, que aí eu não gosto de comemorar, mas não sendo isso, meu irmão, eu comemoro. E assim, diferente do jogo de lá, que os caras jogaram retrancado, entendeu? Com a carrocinha do cachorro estacionado o tempo inteiro, o Flamengo só pode jogar, e eu sabia que não ia ser diferente, porque esse é o DNA desses curupira do pé pra trás, eles atacam mesmo, entendeu? Só que qual é o complicado, meu irmão? É que os caras lá tem uma estrela cadente em cada posição, filho. Os caras jogam demais, são bem treinados, entendeu? Então eles estão lá ou início ou meio de temporada, não sei, mas o fato é que eles estão muito mais inteiros do que qualquer time que daqui que fosse disputar lá, pô, entendeu? Os Maligno estavam com o quê? Com 70 jogos? Quase 80 jogos? Nem sei. Não é que eu não sou canal de notícias, eu sou obrigado a ter as informações corretas, não, você de mim pode me dar licença. Aqui, mas o que aconteceu? Meu irmão, os caras são bons demais. Essa que é a grande verdade. É difícil, sabe por quê? Perda, como é que faz? Pressão pós-perda, né? Que é muito excelente desses Malignos, né? Dos Odete Hotmozinho, entendeu? Eles perdem, já tem 2, 3 ali marcando, é muito difícil, e eles se sobressaem com isso justamente contra o time daqui, inclusive o meu, né? Mas quando você joga com um time que também faz essa pós-perda, mas com muita categoria, com muita imposição física, com muita velocidade, é muito difícil, cara. Os caras perdiam a bola pro Flamengo, já tinham 3 jogadores em casa ali no perna longa. Parabéns aí pelo ano de vocês também, que foi assim, fora do comum. Eu espero que vocês não me deem tanto trabalho, porque eu fiquei quase sem voz esse ano cercando vocês. Espero que 2026 seja competitivo, mas que sobre ali 1, 2 tacinhas pra gente, que vai se reformular, que não sei que jeito que a gente vai dar, mas vambora pra 2026. Rapaziada, nem preciso falar nada, né? O Alves Tricolor aí já falou tudo. Aproveita aí, passa no canal do cara também, se inscreve. E já que você vai se inscrever no canal dele, não custa nada se inscrever também no nosso canal aqui, beleza? Deixa o like no vídeo também pra fortalecer e o YouTube divulgar cada vez mais os vídeos do nosso canal, que tá crescendo pra caramba aí, graças à ajuda de vocês. E agora, pessoal, já que ouvimos aí tudo que o Alves Tricolor falou do Mengão, elogiou muito o Flamengo, realmente foi um grande jogo aí contra o PSG. Ontem eu postei um videozinho aí, né, falando da cobrança de pênalti, mas o jogo não deixou a desejar, o Flamengo foi bem, né, na defesa, exceto ali umas falhas que o Rossi teve, né, mas que pode ser ajustada. Sempre tem tempo de ajustar um ou outro erro. E outra, né, o PSG é muito intenso, assim como o Bayern de Munique no meio do ano também, é um time muito intenso. Eles recuperam a bola muito rápido, não deixam o time respirar praticamente. Tenho que falar do Flamengo, o Flamengo jogou muito bem, todas as posições ali, igual o Felipe Luiz mesmo falou ontem na coletiva. Chegou um certo período do jogo lá que os nossos volantes estavam com as meias no meio da canela, né, que inclusive foram substituídos. Mas não tem nada pra falar aí, o Mengão jogou muito e o ano que vem tem mais, hein. Mas antes vamos tratar de um assunto aí que o Mauro César, né, ele chegou a elogiar muito o Flamengo também. Vamos ver o que ele falou, beleza? O investimento do PSG é 7, 8 vezes maior que o do Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem. A média de idade do PSG é 24,2, o time que foi para o jogo. O Flamengo 30,5. Porque o time brasileiro, para ter jogadores do nível de Alexandre, Jorginho e entre outros, tem que ter os caras que não têm 30 anos. Você consegue os caras que estão já no final da carreira. Eles contratam jogadores na flor da idade, jogador jovem, inteiro, com gás, atacantes que jogam e marcam e que decidem, né, muito mais do que os jogadores que você tem aqui à disposição do futebol brasileiro. E eu acho que tem uma coisa importante que é assim, a zoeira, a gozação, obviamente faz parte.
Eu acho, como diz o André Rocha, nosso colega, jornalista, uma coisa meio infantilizada. Os caras que vão para um chat de um programa vai ficar falando as coisas que você fala no grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, tem lá o cara que é rubro-negro, você vai tirar o sarro, vai sacanear. Aqui a gente pode discutir futebol de uma maneira um pouco mais inteligente, mais adulta, né? O que se viu ontem está muito claro. Eu li uma frase em algum lugar assim: Flamengo mostra o seu real tamanho. Sim, é maior do que as pessoas imaginavam. E vi ontem um vídeo do Rafael Sobis, que hoje ele trabalha no Sport TV, né? Em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara tá vendo o seguinte, cara, o que o meu time, ele falou mais ou menos isso, tá fazendo para se aproximar desse time aí. Gente, tirando o Palmeiras, não existe time do futebol brasileiro que consiga enfrentar o Flamengo se o Flamengo estiver minimamente organizado. A questão é, o Flamengo pode ser o Flamengo do Sampaoli, com um preparador físico que dá soco na cara do centroavante, e pode ser um time que está harmônico, com um bom técnico, trabalhando da maneira certa. E com potencial para melhorar, porque pode fazer, se o senhor Boto for competente, aliás, as bobagens que ele falou lá pro Diário AS merecem também um comentário daqui a pouco, né? Bobagem pela posição que ele ocupa, né? Declaração totalmente inadequada para um diretor de futebol de um clube. Mas enfim, se ele fizesse contratações corretas, que ele não fez ao longo desse ano. O Flamengo teve só um centroavante, o Pedro se lesionou 2 vezes, quebrou o braço depois da lesão muscular, ontem claramente sem condição, se esforçando para poder estar no jogo, pela relevância do jogo, para o clube, para a torcida, né? E não tinha outro centroavante. O centroavante que contrataram, o Juninho, não foi aprovado, está indo para o Pumas do México. Nunca contratou um zagueiro, o Flamengo, dado momento, teve que colocar zagueiro da base, o menino não estava pronto, até quase queimou o garoto, né? E um goleiro também, para ser uma sombra para o Rossi, que fez, aliás, uma partida ruim, né? Ruim. O Rossi, ele falha 2 vezes, no gol anulado e no gol do Kvaratskhelia, que ele amortece a bola para o jogador do PSG. Eu achei esse o primeiro tempo aquém, mas depois, o segundo tempo diante, fez um jogo muito bom. E poderia, claro, não que mereceria vencer. O PSG joga mais, jogou melhor. Mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido. Teve chance. As 2 jogadas do Plata lá com o Pedro, a jogada que o Plata chuta por cima, a conclusão do Pedro que bate o zagueiro sai, ali era a bola do jogo, para você tentar chegar a um 2-1. Ou seja, não só suportou o PSG, como teve perto não digo, mas teve chance de fazer 2-1. E vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas defesas difíceis o Rossi fez no jogo? Não teve nem o... 0. O time do Flamengo, ele ficou 40 jogos de 78, sei lá, na temporada, sem sofrer gol, mais da metade. E nesse jogo de ontem, gente, estamos falando de um time que meteu 5 no Tottenham outro dia, 7 no Bayer Leverkusen, 5 na final da Champions na Inter de Milão. Esse time chutou 4 bolas na direção do gol. O goleiro do Flamengo, que, aliás, uma frase boa que eu vi ontem foi: o Rossi fez mais bobagens do que defesas. E foi isso. Ele errou nos 2 gols, o validado e o anulado, e não fez uma defesa difícil. Não teve. Não sei se vai seguir esse caminho, porque a gente nunca sabe. O Felipe Luiz não renovou o contrato ainda. Não sei se os dirigentes vão fazer alguma bobagem durante o ano, vão acertar. Mas acho que o Flamengo saiu com uma imagem muito positiva, uma atuação muito boa, e poderia ter tido um pouco mais de sorte e ter conseguido ganhar o troféu. Os pênaltis foram lamentáveis, evidentemente. A gente pode buscar mil explicações. Cansaço emocional, pode ser um pouco de cada coisa, cada um pode ser motivado, pode ter errado por um motivo diferente, mas foi uma lástima a cobrança de pênaltis. E o PSG perdeu 2 ainda, né? Perdeu 2. Ainda assim, eles perderam 4 seguidos. Negócio bizarro. O pessoal estava lembrando ontem o Brasil e Paraguai em 2011, que o Brasil perdeu 4 também. Eu nem lembrava disso, mas é um negócio muito raro. Mas tirando os pênaltis, o primeiro tempo ficou aquém. Eu achei uma atuação muito boa e acho que mostrou uma força do Flamengo com relação a uma competição como essa, para mim, melhor do que a encomenda. Porque há uma diferença. É legítimo jogar, gente, de várias formas. Você pode jogar contra as cordas o tempo todo ali, só se defendendo. E você pode jogar de uma maneira que o adversário, que foi o que aconteceu ontem, te empurra pro teu campo, eu vou ficar com a bola, você vai ficar no teu campo, eu vou jogar aí dentro. O PSG fez isso, e claro que ia fazer, mas o Flamengo conseguiu, em alguns momentos do jogo, ter a bola, jogar, construir, sair jogando. Primeiro tempo não, mas depois conseguiu trabalhar melhor. Eu achei uma situação muito boa. Aí tem 2 maneiras de ver. Você pode olhar como um adulto, como diz o André Rocha, um adulto infantilizado, que só fica repetindo essas coisas de troféu de igual para igual, essas coisas nem de 15 anos, que são bobas, né? E você pode olhar futebol de maneira séria. Eu repito, eu entendo que isso faça parte de gozação de amigos. Agora no trabalho, no café, tá sacaneando o outro ali, porque perdeu, porque não ganhou e tal. No grupo de WhatsApp lá da turma. Tudo isso é compreensível. Agora, numa discussão minimamente adulta sobre futebol, o que se viu, na minha visão, foi algo muito diferente disso. E o que eu noto é uma preocupação na linha do que o Sobis falou lá nesse vídeo que eu vi hoje na rede social. É um alívio, inveja e um pouco de receio. Talvez medo. Porque o nível que o Flamengo apresentou ontem foi muito alto, muito alto. E se souber rejuvenescer o elenco à medida que vem cara a janela, contratando jogadores mais jovens, mantendo alguns que estão mais veteranos, mas mesclando um pouco mais. E o Flamengo precisa de quê? De jogadores que no ataque, o Plata ontem fez uma grande atuação, mas não decide. O jogador de frente, para jogar da maneira que o Flamengo joga, ele tem que trabalhar sem a bola, colaborar com o time, correr para trás, mas tem que ter poder de decisão, como os grandes atacantes europeus fazem. E esses caras não decidem. O Plata não decide, ele não faz gol, ele não dá passe. Jogou muito bem, taticamente, coletivamente, mas não consegue ser um jogador decisivo. Então o desafio deles é fazer com que esses caras ou mudem o perfil ou ter outros jogadores que façam isso. E o Boto não pode passar um ano, né, sem contratar um centroavante, sem contratar um goleiro reserva para botar a sombra no Rossi, goleiro bom, né, que possa disputar a posição de fato, e um zagueiro. Ontem, por exemplo, repito, o Pedro, ontem, torcedor do Flamengo, criticando o Pedro. Cara, o cara jogou machucado, ele não ia jogar ontem, nunca. Esse rapaz voltou de uma lesão de ligamento cruzado em 2025, com 7 meses. Essa lesão demanda 9, 12 meses para o cara voltar a jogar futebol profissional. Ele voltou em 7, um tempo recorde.
Ele quebrou o braço, ficou fazendo todo aquele trabalho, ele sofreu lesão muscular, se esforçou para jogar. E ontem, a jogada do pênalti, ele participa. Tem a jogada de pivô dele que dá sequência ao lance e depois é marcada a penalidade máxima. Ou seja, ele ainda colaborou, mas ele não tinha condições de dar pique. Bom, galera, vimos aí, né, o que o Mauro César falou do Flamengo, elogiou bastante o Flamengo, falou que jogou aí de igual para igual, né? Ele não quis usar essas palavras, mas com o contexto todo da fala dele, dá a entender isso também, né? Também ele falou, né, inclusive eu falei no vídeo de ontem que eu não colocaria o Pedro nesse jogo. Ele também citou o porquê que o Pedro não deveria ter jogado esse jogo. O Plata teve alguns lances ali, cara, que infelizmente ele daria de ter virado o jogo, mas o Plata é o que ele falou também, não decide jogo, é um jogador que marca muito poucos gols. Assim que ele chegou, eu até achei que ia ser um jogador mais decisivo, mas infelizmente não se tornou esse jogador ainda. Vamos ver aí, em 2026, né, se o Boto não contratar ninguém, né, para a posição, se ele consegue tomar esse protagonismo aí e virar um jogador que começa a fazer mais gols e começa a decidir mais jogos, beleza? E agora vamos ver aí o que o Casimiro falou sobre o jogo também, beleza? Vai ser um videozinho rápido aí que o Casé comenta sobre esse jogo, beleza? Então vamos ver o que ele falou aí também. Avisaram o cara da luz? Avisaram. E aí? Será que avisaram? Será? Casimiro! Casimiro. No homem? Toma aqui. Você já tem um aí. O Casimiro jogou de igual para igual. O jogo foi pau a pau, Casimiro Miguel. Gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que aconteceu no dia de hoje. Cara, vou ter pena só. 17 de dezembro de 2025. O que aconteceu? Mais uma vez, o nosso Mengão jogou de igual para igual. Foi Pau, pau. pau. E acabou que mais uma vez o pau dos caras foi maior. É uma pena. Fica a lição. Respondida a pergunta, portanto. Estaremos mais fortes. Isso. O Flamengo jogou de igual para igual. Foi pau a pau. Me informa o diretor. É bicampeão da taça, pau a pau, 2025. Ih, pô, o Bayern também não foi? Bicampeão. Aí o Liverpool lá atrás. Ah, não, mas esse Mas vai ter no ano, não, 2025. essa não. Essa foi o Flamengo é campeão da taça. De igual para igual, Tá. 2019. Primeiro ano. E agora reformulou. Agora mudou pra o Intercontinental e o Mundial e a Copa do Mundo. Isso aí. Agora virou a taça pau a pau. Entendi. O Agora tá Flamengo explicado. é um dos maiores. Cara, É o único bicampeão do é o mundo. único bicampeão do mundo. É. E o que a gente colocou? E no Rio não tem outro É. igual. Só o O Flamengo Flamengo é jogar pau a pau. Bom, galera, vimos aí, né, que os caras só usou, né, o contexto de pau a pau para tirar uma zoaçãozinha do Flamengo, né, mas tudo é válido, beleza? O Flamengo aí levou tudo praticamente esse ano, exceto a Copa do Brasil, mas é o atual campeão, até porque ainda não foi definido quem é o campeão de 2025. Mas virando a temporada aí, o Flamengo tem mais duas taças aí para conquistar, uma contra o Lanús na Recopa Sul-Americana e também a Supercopa do Brasil aí, que ainda não está definida. Pode pegar o Corinthians ou o Vasco aí, terminou o primeiro jogo 0-0 e o Vascão vai decidir na casa deles, beleza? Na verdade, não na casa deles, vai ser no Maracanã o jogo. E será um grande jogo aí. Vamos ver aí quem a gente vai enfrentar na Supercopa do Brasil de 2026, beleza? Então esse era o videozão de hoje aí, agradeço quem assistiu. Aproveitando aí, se inscreve aí no canal, é de graça, beleza? Para fortalecer o canal, beleza? Então agradeço aí e até o próximo vídeo.